Bom dia. Bem, como eu disse, eu iria gravar outro vídeo falando sobre conotação e denotação. São dois conteúdos muito importantes na hora da gente interpretar, porque a conotação e a denotação têm a ver com o sentido das palavras. Bem, mas antes da gente conversar sobre denotação e conotação, eu quero falar sobre os pressupostos e os subentendidos, que também são diretamente ligados à interpretação de texto. Para a gente poder interpretar um texto, é essencial que a gente entenda se aquela palavra ou aquela expressão ou aquela frase, se ela tem algum pressuposto ou se ela tem algum subentendido de acordo com o contexto. Bem, o que é um pressuposto? Numa frase, o pressuposto é sempre uma marca, uma dica, uma pista para que a gente suponha algo. No pressuposto tem sempre uma pista que nos permite supor alguma coisa. Já no subentendido, nós não temos essa pista, essa marca. Nós vamos interpretar, nós vamos perceber de acordo com o contexto, aquilo que está implícito no contexto. E no pressuposto, nós vamos interpretar alguma coisa de acordo com um marcador, com uma pista. Tá? Aquela pista, ela está implícita naquela frase, mas a partir daquela pista, a gente vai poder supor alguma coisa. E no subentendido, voltando, repetindo, no subentendido nós não temos essa pista, mas nós podemos supor a partir do contexto, tá? Vamos para os exemplos. Sem exemplo, não tem condições. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo de pressuposto. Você chega em casa e você fala assim para sua mãe: mãe, eu parei de matar aula. Tem um pressuposto aí, tem uma pista, tem um marcador que vai fazer a sua mãe supor que você não mata mais aula, mas você já matou em alguma situação. Porque você disse: mãe, parei de matar aula. Esse verbo, parei, ele é um marcador que permite a sua mãe supor que você matava a aula antes, mas que você não mata mais aula, você parou de matar aula. Então aí nós temos um pressuposto. Vamos ver agora um exemplo de subentendido. Você está na rua e você pergunta para alguém assim: tem relógio? Na verdade, você não quer saber, você não está especulando, você não quer saber se a pessoa tem um relógio ou não. Você quer saber o quê? As horas, E aí a pessoa, pelo contexto, ela vai entender. Ali tem um subentendido. Qual é o subentendido? Quando você pergunta se ela tem relógio, na verdade você quer saber as horas. E aí nós temos um subentendido que é possível ser interpretado a partir do contexto, Então, vamos ver um outro exemplo de pressuposto para vocês gravarem bem. Volto a dizer, esse conteúdo nós vamos ver bem mais detalhado em sala de aula, tá? E é um conteúdo que consta no nosso currículo mínimo do segundo bimestre. E é também um conteúdo muito importante na hora de interpretar texto. E eu tenho certeza que vocês estão aproveitando esse momento e vocês estão fazendo provinhas, pegando provas do Enem, tentando resolver. E esse conteúdo vai ajudar bastante. Vamos lá, outro exemplo. Você pergunta assim: meu pai ainda não chegou? Se você pergunta ainda não chegou, é porque você sabe que ele vai chegar. Esse ainda é uma pista que diz que ele ainda não chegou, mas que ele vai chegar a qualquer momento, Então, ainda também é um pressuposto que faz você supor que ele vai chegar.
Agora, um outro exemplo de subentendido. Ai, deixa eu pensar. Você vai na padaria e você pergunta assim: tem café? Não tem uma pista aí, não tem nenhuma pista. É uma pergunta, né? Tem café? Mas na verdade você está perguntando se tem café, quando na verdade você queria perguntar, você queria dizer o quê? Me dê um café, né? Você quer dizer que você quer tomar um café. Mas aí você pergunta se tem café. E aí a pessoa que trabalha na padaria vai entender, né? Que você está perguntando se tem café porque você quer tomar um café. Isso daí também é um exemplo de subentendido. Quer ver um exemplo? Outro exemplo de subentendido? Ai, eu sou fraca nos exemplos, mas vamos tentar. Um rapaz, tá? Se você é um rapaz, você vai chegar para uma menina e você vai falar assim: quer ir ao cinema? Você fez uma pergunta. Aí a menina vai dizer assim para você: vai chover, né? Vai chover. O que ela quis dizer com esse vai chover? Ela quis dizer que ela está dando uma desculpa para não ir ao cinema com você. E você vai entender. Bom, se ela disse que vai chover, é porque ela não curtiu muito o convite. Aí também é um exemplo, esse também é um exemplo de subentendido. Você entendeu o que ela quis dizer, ou seja, ela quis dizer que não quer ir ao cinema com você e colocou o tempo como desculpa. Bom, eu vou futuramente passar uma bateria de exercícios sobre esse conteúdo, subentendidos e pressupostos. Vamos então agora para conotação e denotação. Bom, o que é denotação? A denotação é uma enunciação no sentido literal, no sentido preciso, em conformidade com o dicionário. Então, sentido denotativo, dicionário, tá? Aí a gente pode fazer associar o D de dicionário com o D de denotativo, para a gente não esquecer mais, tá bom? D de dicionário, D de denotativo. Ou seja, sentido denotativo é o sentido real, aquele sentido que realmente está no dicionário, é o sentido literal, certo? E o sentido conotativo é o contrário, porque é o sentido literal. Não é, ou melhor, não é o sentido literal, tá? É o sentido figurado. Enquanto no sentido denotativo é o sentido literal, o sentido que está no dicionário, no sentido conotativo é o sentido figurado, que também a gente pode perceber através do contexto. Através do contexto, a gente pode perceber esse sentido conotativo ou este sentido figurado. Então, a gente pode também associar conotativo com contexto. Vamos lá para os exemplos. O leão é uma fera. Fera aí a gente está usando no sentido conotativo. Não é o sentido literal, não é aquele sentido que está no dicionário. Agora, se eu falar assim, você, aluno, é uma fera, você é fera, eu estou querendo dizer o quê? Que você é muito inteligente, que você corre atrás e que por isso você é fera, você sabe tudo. Então, perceberam? Fera no sentido denotativo, se referindo ao animal, e fera no sentido conotativo, se referindo à sua inteligência. Pois bem, nós temos vários outros exemplos de conotação e denotação. Quer ver só, eu tenho mania de, quando eu chego em casa muito cansada, eu falo assim: eu estou morta. Morta aí eu estou usando no sentido conotativo, porque eu não estou morta, mas eu estou muito cansada. Diferente de você usar a palavra morta quando realmente uma pessoa faleceu, né? E aí, quando realmente a pessoa faleceu, você está usando no sentido literal, no sentido denotativo. Quando eu chego em casa e digo que eu estou morta, eu estou usando no sentido conotativo, no sentido figurado. Bem, gente, pressupostos, subentendidos,
conotação, denotação, são conteúdos que nos ajudam muito na hora de interpretar. Então, quando vocês estiverem interpretando, prestem atenção nesses sentidos, ok? Um beijo!